Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação aí do nosso estudo da teoria dos grafos referente à disciplina Matemática Discreta 2. Esse vídeo aqui, gente, ele encontra-se na nova playlist da disciplina Matemática Discreta 2. Você vai lá na parte lá do meu canal, playlists criadas, procura lá, Matemática Discreta 2, entre parênteses 9. Esta playlist eu estou construindo baseado no material que eu venho desenvolvendo aí ultimamente. Então, se ela não estiver pronta ainda, você pode ir lá na playlist antiga, também com o nome Matemática Discreta 2, apenas isso, e aí lá já tem todos os conteúdos, tá certo? Então, gente, o tema da aula aqui é representação de grafos por lista de adjacências. Então, representar um grafo de uma maneira que não seja só por meio de um desenho é muito útil, né? Nós vamos ver que, por exemplo, para nós nos comunicarmos com a máquina, né, nós vamos precisar colocar o quê? Representar esse grafo por meio de letras, símbolos, né, algum código lá. Então o desenho já não vai ser mais tão eficiente. A menos que a gente crie uma interface, né, onde a gente vai clicando lá, botando arestas, né, e ele codifique isso para poder você resolver um problema futuramente em cima desse grafo. Tá certo? Codificar. Então, o que nós temos aqui? Né? Nós temos dois tipos de representação, que são para grafos não orientados e para grafos orientados. No caso dos grafos não orientados, né, a gente faz o seguinte, especificam-se os vértices adjacentes a cada vértice de um grafo simples. Então é uma coisa bem tranquila. Você vai fazer uma lista, no caso uma tabela, onde você, em uma coluna, você vai botar os vértices que participam do grafo e na outra coluna você vai colocar os vértices que são adjacentes ao vértice que está naquela linha ali. Então vamos pegar aqui um exemplo para isso ficar mais claro. Construa uma lista de adjacência para representar o grafo a seguir. Então eu tenho esse grafo aqui, né? E eu quero fazer uma lista seguindo esta especificação aqui em cima. Então, quais são os vértices que participam desse grafo? A, B, C, D, E. Tá? Aqui vou colocá-los nessa coluna. E aqui eu vou colocar todos os vértices que são adjacentes a ele. Então aqui vamos preencher, ó, A, B, C, D, E. No caso do vértice A, quem é adjacente a ele? O conceito de adjacente diz o quê? Tem que ter uma aresta ligando esses vértices. Então, é o B e o D. No caso do vértice B, é o A e o C. Né? No caso do vértice C, seria o B, o D e o E, pois existem arestas ligando eles ao vértice B. Então, seria o B, o D e o E. No caso do vértice D, seria o A, o C e o E. Ó. Então, A, C, E. E por último, no caso do vértice E, seria o C e o D. Então é algo bem simples, tá certo? Você deve estar falando, ah, professor, mas a gente precisa mesmo de uma representação como essa. Vamos pensar o seguinte, se você tem um gráfico muito grande, imagina um gráfico representando cidades, né? Muitas cidades em um certo estado, aqui na Bahia, por exemplo. É meio complicado você chegar a olhar, né, para uma cidade e ver todas as vias para onde ela pode ir. Se você já tem uma lista de cidades com que você pode ir diretamente, é mais fácil você olhar essa lista, né, pois já está tudo por escrito lá, já separado, ao invés de você ficar procurando e correr e esquecer alguma delas. Tá certo? Então, pense sempre o seguinte, há sempre alguma utilidade para esse tipo de situação. Claro que, em termos do computador, a gente pode usar meio que uma ideia parecida com de listas, né? Você pode ver nos programas no final aí, né? Todos eles precisam de uma representação, porque como eu falei, você tem um desenho, mas no caso do Python mesmo, ele vai reconhecer uma codificação. Então você tem que codificar esse desenho, né, por meio da linguagem que você está utilizando, tá certo? Então, no caso dos grafos não orientados, simples assim. No caso dos grafos orientados, que as arestas têm orientações, muda um pouco. A gente não vai usar mais o conceito de adjacência, que meio que confunde nesses dois grafos. Né? Se você olhar lá o conceito de adjacência nas aulas, visto em aulas passadas aí, ele confunde um pouquinho. Porém, aqui a gente vai fazer uma especificação do vértice inicial e do vértice final, conforme está dito aqui. Ó. No caso dos grafos orientados, especificam-se os vértices inicial e final de cada aresta do grafo orientado. Então está aqui o meu grafo, né? Perceba que todas as arestas agora possuem um direcionamento, tem até um loop aqui, tá certo? E aí nós vamos ter o seguinte exemplo, ó, represente o grafo orientado a seguir, listando todos os vértices inicial e final de cada aresta, conforme a especificação ali. Da mesma forma, nós temos os vértices A, B, C, D e E. No caso do vértice A,
ele é o vértice inicial para quais vértices finais? O B e o E, porque existe uma aresta direcionada de A, onde ele é o inicial, e E e B são os finais. Então, coloca-se aqui B e E. Tá certo? No caso do vértice B, não tem ninguém. Ele não é final, não é inicial de aresta nenhuma. Então, você pode botar um tracinho aqui para dizer que não tem ou deixar vazio. No caso do vértice C, ele é inicial de quem? Tanto de A, por essa aresta aqui, quanto de D. No caso do vértice D, ele é inicial de quem? Dessa aresta aqui, DE. Opa! Então, no caso, você bota aqui o vértice E. Olha eu doidando tudo aqui. E no caso do vértice E, nós temos o seguinte. Ele vai ser o inicial de quem? Apenas desse loop aqui. É como se ele fosse, no caso, adjacente. Quer dizer, não adjacente. Adjacente ele vai ser a A, D e ele próprio. Mas no caso aqui ele vai ser somente em relação a ele mesmo. Certo? Então, no caso do vértice A, o A é o início dessas duas arestas. No caso do vértice B, ele não é o início de aresta nenhuma. No caso do vértice C, ele é o início da aresta AC e CD. Né? Então, apareceu o A e o D. No caso do vértice D, ele é o início, né, da aresta DE. E no caso do vértice E, ele é o início do loop, né, no caso. Então, não tem outra aresta para a qual ele está aí. Então, está aqui a representação, tá certo? Por lista de adjacência de um grafo não orientado e de um grafo orientado. Beleza? Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Se você já está um pouco ansioso saber como é que isso se utiliza, dá uma folheada lá nas últimas páginas, né, do PDF lá, que lá vai ter no Python algumas formas de colocar isso, embora nem todas a gente já apresentou aqui. Né? Ainda vou falar um pouquinho da representação, no caso, mais matemática possível, que é usando matrizes, né, que vem aí nas próximas aulas. Beleza? Então até a próxima.